Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Começamos o nosso giro de manchetes falando sobre Liga dos Campeões. 9 jogos fecharam a 7ª rodada da competição, com um destaque para o Real Madrid, que brilhou e goleou o Red Bull Salzburg por 5-1. Destaque para Vinícius Júnior, que com 2 gols marcados alcançou a marca de 101 gols pelo time merengue. Ontem a Ponte Preta empatou com a Portuguesa no Majestoso. Destaque da Macaca chegando com Antônio Lupe. Bom dia pra você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra todos que acompanham o CBN Esportes desta quinta-feira. Esse empate foi com gosto de derrota pra Macaca, que segue sem vencer na temporada 2025 no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte jogou todo o segundo tempo com 2 jogadores a mais. Só que não conseguiu aproximar, não conseguiu furar a retranca da Portuguesa, mesmo com a superioridade numérica. A Ponte vem de 2 empates, contra o Santos e ontem contra a Lusa, jogando em casa. Daqui a pouco nós vamos ver o técnico Alberto Valentim falando desse desempenho da Macaca, que volta a jogar no sábado contra a Inter em Limeira. Na NBA, Gui Santos segue ganhando cada vez mais espaço no Golden State Warriors. E na madrugada desta quinta-feira teve a sua melhor atuação na NBA. Foram 4 cestas de 3 e um aproveitamento de 80% nos chutes do perímetro. O ala brasileiro marcou 16 pontos na derrota do time de São Francisco para o Sacramento Kings por 123-117. Ele bateu o seu recorde pessoal na liga. E agora o destaque do futebol paulista. Teve clássico com boa notícia para o Palmeiras e a vitória do Corinthians, Gabriel Duziak. O Palmeiras venceu o Santos por 2-1 na Vila Belmiro, no primeiro clássico entre os grandes no Paulistão 2025. O Peixe saiu na frente com Guilherme em cobrança de falta, mas o Alviverde foi buscar a virada com gols de Thales e Rios, que anotou nos acréscimos da segunda etapa. O Corinthians também jogou e venceu mais uma, 2-1 no Água Santa, em casa. Já o São Paulo entra em campo nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, o tricolor encara o Guarani no Morumbis. No tênis, Sabalenka dominou a partida contra Paula Badosa na semifinal do Australian Open. Nessa quinta-feira, número 1 do mundo avançou à final do Grande Slam do ano, o primeiro Grande Slam do ano, ao vencer a espanhola por 2-0 com parciais de 6-4 e 6-2 em 1 hora e 27 minutos de jogo. E hoje tem Guarani, diretamente do Morumbi, o destaque do Bugre, Antônio Lupe. O Guarani que enfrenta o São Paulo na capital paulista, depois do empate contra a Inter lá em Limeira. O técnico Maurício Souza ainda aguarda a questão física para definir os jogadores que vão entrar em campo contra o tricolor. Existe uma expectativa em relação ao retorno do zagueiro Alan Santos, que ainda não reestreou com a camisa do Guarani. O duelo acontece às 7h30 da noite no estádio do Morumbis, com transmissão da CBN Campinas. E o Al Sadd do Catar anunciou nessa quarta-feira a contratação do meia Claudinho. O brasileiro que negociou com o Palmeiras na atual janela chega ao clube asiático depois de 4 anos no Zenit da Rússia. E agora o destaque dos clubes da região. Tem futebol raiz, Série A3, Série A4, Série A5, Série A19. Tudo isso com o Fábio Chaib. Tudo bem, Fábio? E aí, Júlio Nascimento, muito bom dia ouvinte CBN. Vamos começar pela Série A2. O Primavera bateu o Linense por 2-1. Primavera chegando a 7 pontos no começo do campeonato. Um empate entre Capivariano e 15 Piracicaba, 1-1. Pela Série A3, o Monte Azul empatou com o Rio Branco 1-1. União São João 0, 15-0, 15 de Jaú 0 e o Marília bateu a Itapirense por 1-0. Na Série A4, Penapolense 0, União Barbarense 0 e Paulista 1, Matonense 0. E o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN.
Eu acho que ontem a Ponte foi apresentada a temporada 2025, né? Mas como não venceu com 2 jogadores a mais? Como não venceu com 2 jogadores a mais? Isso acontece, não aconteceu na final da Libertadores, o Atlético Mineiro com um jogador a menos, né? Às vezes, um time, ele é montado para enfrentar 11 a 11. E quando ele se vê numa situação em que ele tem a vantagem numérica, ele não sabe o que fazer. Foi assim ontem a Ponte contra a Portuguesa e foi assim lá longe na final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo. 11h12. Convidando os nossos ouvintes a participarem. 99886-9070. 99886-9070. O WhatsApp da CBN está à sua disposição. Trabalhos técnicos do nosso programa com o Valmir Bortoleto, comando de stream é com Samila Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora 11h12. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. Informações com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, ali pela Barreto Leme, motorista perde tempo desde a rua José Paulino até a chegada à rua Doutor Quirino. Tem uma ocorrência próximo à rua Doutor Quirino. Motorista tem que redobrar a atenção. Pela Avenida Francisco Glicério tem lentidão da Orozimbo Maia até a Doutor Tomás Alves, mas no restante da via, motorista segue tranquilo. Só vai ter uma lentidão ali na chegada a Moraes Salles. Pela Moraes Salles tem excesso de veículos na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Nova Campinas, no sentido oposto, boa movimentação, Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN, agora 11h15. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda-se com a líder em 5G. Baixe seu app Meu TIM e teste de graça. A aprendizagem significativa da Lumiar acontece em diferentes contextos, através de projetos transdisciplinares que conectam diversas áreas do conhecimento. Essa abordagem cria vínculos com o mundo e com os saberes prévios dos estudantes, tornando o aprendizado mais prazeroso, relevante e prático. Na Lumiar, os alunos desenvolvem autonomia, criatividade e habilidade essenciais para os desafios do presente e do futuro. Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita.
11h16, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes e já vamos de primeira com Gabriel Dudziak atualizar informações do futebol paulista. Ontem teve vitória do Palmeiras no clássico contra o Santos. No primeiro clássico entre os grandes no Paulistão 2025, Santos e Palmeiras entregaram uma partida de bom nível. Na etapa inicial, os dois times tiveram dificuldades para criar oportunidades, mas em uma falta cobrada por Guilherme e desviada na barreira, o Peixe abriu o placar na Vila Belmiro. Já no segundo tempo, o Alviverde conseguiu imprimir um ritmo muito mais alto e depois de pressionar bastante, chegou ao empate com Tales. Nos minutos seguintes, os dois times trocaram ataques e quando parecia que ninguém mais marcaria, Rios aproveitou o rebote de escanteio e finalizou de primeira para, nos acréscimos, determinar a vitória palmeirense por 2-1. Para o técnico do Alviverde, Abel Ferreira, a equipe conquistou os 3 pontos pela melhora que teve no tempo complementar. O que melhorou foi a agressividade do último terço, para poder chegar ao último terço e criar, fazer coisas, fazer finalizações, meter a bola no poste, um possível penalti que estava fora de jogo, ter escanteios, fazer golos. É isso que eu chamo e que acho que faltou na primeira parte e melhoramos na segunda. Do outro lado, o treinador santista Pedro Caixinha apontou um fator preponderante para a derrota em casa. Jogar com uma equipa contra o Palmeiras requer que nós sejamos sempre muito, muito, muito competitivos. E nós houve momentos em que não o fizemos e houve momentos em que pensávamos que podíamos não o fazer contra uma equipa como o Palmeiras. E isso penalizou-nos muito, muito, muito. O Corinthians também jogou e venceu pela terceira vez. Na Neoquímica Arena, o alvinegro não teve dificuldades para abrir 2-0 em 20 minutos contra o Água Santa, graças a 2 assistências de Igor Coronado e gols de Alex Santana e João Pedro Choca. O Água Santa descontou com Netinho em finalização de fora da área, mas teve dificuldades para criar perigo pelo restante do confronto. Já o Corinthians teve muitas chances no segundo tempo, só que parou no goleiro Igor Vinhas e não mexeu mais no placar. Para o técnico Ramon Dias, o time está em um caminho bom, dosando energias, crescendo fisicamente e ganhando confiança. Crescendo fisicamente, anímicamente. Me parece que lo bueno que estamos haciendo nosotros es administrar los esfuerzos de todos, que ninguno tenga ningún tipo de lesión y pueda seguir entrenando y trabajando. Hoje o São Paulo enfrenta o Guarani às 7h30 da noite no Morumbis e a expectativa é de que o técnico Luiz Ubeldia utilize força máxima no confronto, ou seja, escalando Lucas, Luciano, Oscar e Caleri no ataque tricolor. De São Paulo, Gabriel Dudziak. E aí, Fábio Scheib, vitória do Palmeiras no clássico contra o Santos. Foi uma boa vitória, uma vitória convincente na sua avaliação ou não? Um jogo de 2 tempos, um para cada lado, né? Isso é importante. 45 minutos cada e totaliza 90. Eu quis dizer que cada time teve a posse do jogo em cada tempo. Né? No primeiro tempo o Santos foi melhor, apesar de ter feito um gol, criou algumas outras oportunidades também, mas depende muito do Guilherme, né? O Santos está muito dependente do Guilherme, não mostrou muita criatividade. O Palmeiras até que tentava dominar a bola, ter a posse de bola, mas não criava nada, não chutava gol, não teve nenhum chute no primeiro tempo a gol do Santos. Na segunda etapa o Palmeiras voltou um pouco mais forte, contou mais uma vez com a estrela do garoto Tales, mais um jovem aí que pode se revelar pelo Palmeiras também, marcando o segundo gol consecutivo. E já no final, quando o empate já estava quase decidido, uma bola numa rebatida do escanteio, o Rios, que jogou muito bem ontem, acabou pegando com muita sorte um chute que saiu mascado, saiu meio desviando no zagueiro ali, acabou fazendo o gol que deu a vitória pro Palmeiras. Mas foi, eu acho, um placar merecido ser um empate. O Palmeiras conseguiu essa vitória no final, dar uma moral para a equipe, né, que tinha acabado de empatar também contra o Noroeste na última semana. E o Santos, eu acho que precisa rever alguns pontos, principalmente essa dependência do Guilherme. O Guilherme marcando mais um gol, é artilheiro da competição. O Soteldo também jogando ontem, mas o Soteldo cisca, não sai do lugar, muito malabarismo, mas sem efetividade. O Santos tem que se arrumar aí com a possível chegada do Neymar, pode ser que dê frutos mais pra frente. Pois é, né, Carlão? Primeiro clássico do ano, né? Ainda a gente percebe os times naquele ritmo inicial de temporada, né? Disputar um clássico em janeiro é muito difícil do nível técnico que vai ser em março, em abril, já aí os times começam a engrenar, né? Ainda mais contra um Palmeiras, né? Que já está formado, entrosado, com uma base sólida, né? Um trabalho consistente do técnico Abel Ferreira. E o Santos, por si só, ele já está abaixo dos grandes, né? Do trio de ferro de São Paulo. Apesar de ter equilibrado, o Santos na Vila ele se fortalece muito, né? Mas quando chega a hora do agora, num jogo contra um Palmeiras, tá empatado e tal,
fica um pouco mais complicado. O Santos, se quiser protagonizar, mesmo com o Neymar chegando, claro que é sempre uma atração, mas ele vai precisar qualificar ainda mais o elenco se quiser brigar, né? Se quiser ser competitivo contra um Palmeiras, contra um São Paulo, contra um Corinthians, em termos de Brasileirão, contra um Flamengo, um Botafogo, por exemplo. É um Santos que ainda tenta, assim, tirar aquela coisa de Série B do Campeonato Brasileiro. Uma coisa que é legal no Palmeiras, né, que o menino Thales começou a temporada 2025 disputando uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, já tinha números bem legais na base. E aí o Abel Ferreira não espera nem terminar a primeira fase, já sobe o Thales e outros jogadores para o time principal, e um jogador que vem dando uma resposta positiva. E mesmo recebendo reforços, o Paulinho, o próprio uruguaio, como é que chama lá? O Facundo, que veio lá dos Estados Unidos, tentando aí o Andrés Pereira, tentando outros jogadores, a base do Palmeiras dando mais uma vez uma resposta. Já foi assim com o Hendrick, já foi assim com o Estevão. O Thales está seguindo um caminho interessante, temos que ter calma ainda, mas isso é um trabalho também que precisa ser ressaltado da presidente Leila Pereira, que sempre valorizou as categorias de base e sempre tem feito bons negócios. Os jogadores que surgem com bastante potencial estão ajudando o Palmeiras em campo e também no caixa, financeiramente. Falando em times que estão ainda, né, nessa questão do ritmo, né, engrenando, o mistão do Corinthians está começando a temporada muito bem, né? Uma terceira vitória no Campeonato Paulista, 9 pontos. Isso vai dando muita confiança para o Corinthians. Agora vai ter um desafio grande, que é o São Paulo, né, pela frente. São Paulo hoje já deve começar a colocar alguns titulares contra o Guarani, ganhar ritmo, e aí vai ser um bom teste para o Corinthians, que há muito tempo não sabe o que é perder, né, Carlão? O Corinthians está cada vez mais confiante, né? E essa boa fase se reflete justamente até na preparação do São Paulo, né? Porque o São Paulo, ele enfrenta o Guarani hoje, ele deve colocar os titulares até para ganhar ritmo para este clássico diante do Corinthians, né? Porque ficaria ruim pro elenco do São Paulo chegar no Brasil, faz uma preparação ali, já vai para um clássico contra o Corinthians, e o Corinthians neste ritmo. Quer com o time B, quer com o time A, é uma equipe que está voando, vive uma grande fase, a confiança lá em cima. Então, uma vitória importante sobre a Água Santa, 2-1, e mantém o embalo. É um Corinthians fortalecido para este duelo contra o São Paulo. Resta saber a postura do São Paulo hoje contra o Guarani, mas esta escalação de Lucas, de Luciano, de Caleri, de Oscar, eu acho que tem muito a ver com esta boa fase do Corinthians. O São Paulo tem que aquecer as turbinas desta rapaziada para fazer um clássico equilibrado diante do Timão no domingo. E o Maicon lembra muito bem, bom dia a todos da CBN, a rodada foi boa para o Guarani, o empate contra o São Paulo é um bom resultado. O Guarani já é o líder do grupo, né? Ainda mais com o tropeço do Santos. Sim, só que o Bragantino ganhou no último minuto ontem, que acaba prejudicando um pouco o Guarani. Prejudicando não, mas põe pressão, né? Então, mas o empate mantém o Guarani na zona de classificação, né? Sim, exatamente. E acima aí do Santos. Então Maicon tem razão. Poderia ser melhor, como o Fábio citou, se o Bragantino colaborasse. O Hélio escreve aqui, boa tarde a todos. O Santos é isso. Bom dia, né, Hélio? Bom dia, boa tarde, bom dia. O Santos é isso. Se só vai evoluir se vier pelo menos uns 5 jogadores abaixo, nível Série C. Ô, louco. Tá bravo o Hélio Júnior aqui com vale fantástico. Vale lembrar que o Santos ainda não estreou o principal reforço, que é o Tiquinho, né? Que veio do Botafogo também, pode ajudar bastante também. O centroavante fez falta ontem o Wendel Silva começou na reserva também do Santos. Pode ser um cara que ajude bastante o Tiquinho Soares com toda a experiência, né? Tiquinho Soares. Boa tarde, senhores. O que dizer da Ponte? Somos torcedores, mas mais sofremos do que nos alegramos. Mas impressiona. Quando a vitória apresenta dizendo ela é sua, não tem jeito. A Ponte sempre, em todas as épocas de sua história, vai deixar passar vitórias fáceis. Entendo que o momento, infelizmente, é brigar para não cair. Mas a Ponte, hein? Manda aqui o Thiago Vitor sobre o jogo de ontem. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes aqui. O Gabriel Dantas, de Guarulhos, torcedor da Lusa. Ele veio, né? Veio, tá dizendo aqui, ó, o Carlão foi bem no comentário, mas eu tiro lições dessa partida. A Ponte mostrou fragilidades quando teve que ser dominante na partida, e o Elvis não pode ser banco. Da parte da Lusa, acho que o nosso técnico aprendeu que não é feio se defender, é feio perder o jogo. Sobre a arbitragem, sempre a Edna aprontando contra nós. É o Gabriel Dantas, torcedor da Lusa, que saiu passando mal de
tantas Emoções. ali perto da boca do gol. Mas as né? expulsões foram justas. Eu achei que, assim, a segunda a gente pode discutir, porque também acho. foi um dedo feio. Mas não pode, não é como pode. você xingar a árbitra, falar, vai tomate cru. Mas eu acho que a ponderação em alguns momentos, mesmo que não pode e tal, tem tanta coisa que não pode, né? Eu acho que em alguns momentos, porque ali ela também tem que pensar no espetáculo, tem que pensar, sabe? Eu não sei. Já tinha expulsado. Eu acho que Claro, poderia. isso não pesa, mas acho que poderia utilizar da ponderação. É claro, a lei está ali, ela tem que ser cumprida, não pode. Eu também concordo, não pode. Mas em alguns momentos eu acho que vale, sabe? Você preservar o espetáculo. E atrapalhou demais. Até a ponte, viu? Atrapalhou demais até a ponte. Não é possível, a expulsão da Portuguesa. Não, já nós vamos entrar aí eu vou explicar, pelo menos na minha visão, por que a ponte não venceu. Mas gostei da opinião do torcedor da Lusa. E outra coisa, parabéns à torcida da Portuguesa, cara, que legal, deu um show, cantou o tempo todo, jogou junto com a equipe. Até antes do jogo eu passei para tomar uma cervejinha e tinha muitos torcedores da Lusa no estabelecimento que eu fui lá e muito legal. Gostei ontem deste ambiente de confraternização entre ponte pretanos e portugueses. Lusos. Bom dia, amigos da CBN. Dizem que o resultado de 2-0 é perigoso. O perigoso é jogar com 2 a mais. Se ganha, bateu em bêbado. Se não ganha, apanhou de bêbado. O JP de Moraes escreve aqui no nosso WhatsApp. Time da Ponte não tem preparo físico nenhum. Quero ver no sábado em Limeira. 35 graus nas costas. Manda aqui o Everson Dias, que manda mensagem todos os dias. Isso. Bom dia, Júlio. Ontem no Majestoso foi o Circo dos Horrores. Isso aí é da outra emissora lá. E a Ponte só não passou vergonha maior pela eficiência do goleiro Diogo Silva. Abraços, bom programa, Marcel Grota. O Diogo Silva tá começando bem. O Grota falou a verdade mesmo, porque a Ponte, quando tinha um a mais, era pra ter sofrido 2 gols. Se não fosse o Diogo Silva, a Ponte com um a mais em campo, era pra ter perdido o jogo. Chances claras, a Portuguesa teve mais. Verdade. Teve mais. Ó, vou ficar sem voz, hein? O Polo Norte tá chegando aí, ó. O jogo do Morumbi é com torcida única. Rogério Pauletti de Sorocaba. Sim. É, com torcida única. Apenas torcedores tricolores. Por que, Júlio? Explica. Porque o Ministério Público em 2016... Por que só do São Paulo e não do Corinthians? Porque o Ministério São Público... Paulo e Guarani. Eu pensei que fosse São Paulo e Corinthians, porque São Paulo e Corinthians na final da Copinha também é torcida única, Sim. tá? Mas é a melhor campanha, A melhor campanha foi do São Paulo, por essa determinação do Ministério Público que eu não deixei o Júlio concluir. Bom dia, CBN Esportes. Por que o Fabião tá de azul Campinas? Ô, Marcelo, tá de brincadeira, hein, cara? Ei, respeita aqui Campinas, pô. O Juninho Gambetta, Botafogo com 1 a menos. Não Atlético Libertadores. Manda aqui. Ah, sim. Verdade. Tá certo. Valeu. Se aplica. Valeu. Boa lembrança. Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui pro esporte. Olá, amigos do esporte. Sobre o jogo de ontem. Caraca, Fábio. Tô te ajudando agora. Os amigos do esporte, sobre o jogo de ontem da Ponte, foram muitos lançamentos para dentro da área. Faltou orientação para tocar a bola com rapidez. Escreve aqui o Luiz Nascimento. Opa, Luiz Nascimento. Luiz Nascimento, pelo amor. Lê de novo. Lê mais uma vez, pode ler. Lê mais. Será que é aquele? Lê, deixa eu ler. Não é, pô. O Lupe falou da... Tá grande, Luiz. Tá bom já. O Lupe falou da Copinha aí, lembrando que no sábado tem a final, São Paulo e Corinthians. O Corinthians passou pelo Grêmio ontem, 1-0, venceu. Agora enfrenta o São Paulo, o Corinthians tentando o 12º título da competição, maior ganhador, e o São Paulo tentando o pentacampeonato. Jogo no Pacaembu, reestreia do Pacaembu, somente torcida do São Paulo, como foi dito pelo Lupe. São Paulo teve a melhor campanha, em 8 jogos fez 7 vitórias e 1 empate. O Corinthians tem 6 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Por isso, então, apenas torcedores tricolores no Pacaembu. Você tinha dito que o São Paulo faz 6 pontos, né? No fim de semana contra o Corinthians. Vai ser legal de ver os 2 jogos, um no sábado e outro no domingo, né? Larga a mão, Fábio Scheibe. Se estreitar no Santos, só vai melhorar um tiquinho, não muito. Cristiano Salvione escreve. Ele é muito espirituoso, né? É verdade. O Luiz Rosa, torcida única, porque os torcedores não sabem conviver em sociedade. Manda aqui o Luiz Rosa, o seu desabafo. E pra fechar aqui, o Ney, do Jardim Nova Europa, a Ponte repetiu os erros da temporada passada. Não soube aproveitar as oportunidades numéricas com 2 expulsões. Foi vergonhoso. Bom trabalho a todos. Obrigado, o Ney, do Jardim Nova Europa. Agora 11h31.
Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. EP Agro. No EP Agro do próximo sábado, a produção de vinho artesanal. A quantidade é menor, mas a qualidade é garantida. Nós fomos conhecer o corretor de seguros que preserva a história da família entre as videiras e as bebidas produzidas em casa. E eu vou te contar como funciona uma das vinícolas mais conhecidas do interior de São Paulo e que está na Rota do Turismo. Tudo isso neste sábado no EP Agro, às 7h15 na EPTV e às 9h30 aqui na CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 23 de janeiro de 2025. A Polícia Civil tenta descobrir para onde foi a carne podre que uma empresa da cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro, comprou com a alegação de que faria ração. O produto terminou revendido para o consumo de pessoas. Até o momento, os investigadores conseguiram rastrear apenas 15 das 800 toneladas que ficaram submersas nas enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul, que foram negociadas. A companhia obteve lucro de mais de 6.000%. Os sócios da empresa adquiriram o quilo do produto a 90 centavos e desembolsaram, ao todo, R$81 mil. O valor da mercadoria original chegava a 5 milhões. 4 pessoas acusadas de participação no esquema foram presas, incluindo os 2 donos da companhia compradora. A produção Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, foi indicada ao Oscar de Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. É a primeira vez que uma obra brasileira vai disputar a principal premiação do evento, na qual vai brigar pela estatueta com outros 9 filmes. Já Fernanda Torres vai disputar o prêmio de melhor atriz. As indicações foram anunciadas nesta manhã. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 2 de março. O bilionário americano Michael Bloomberg anunciou que vai financiar o órgão de mudanças climáticas da ONU após o presidente Donald Trump retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Segundo o ranking da Forbes, o empresário do ramo de mídia tem uma fortuna estimada superior a 100 bilhões de dólares. O governo americano é responsável por 22% do orçamento da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Os custos do órgão para o período de 2024 a 2025 devem chegar a 96 milhões e meio de dólares. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações em Brasília com Gabriela Echenique. Débora, o presidente Lula foi às redes sociais comemorar a indicação do filme Ainda Estou Aqui ao Oscar. Foram 3 indicações, como melhor filme estrangeiro, melhor filme e melhor atriz, para a atriz Fernanda Torres. Nas redes sociais, Lula disse que a equipe do filme já pode pedir música e disse estar orgulhoso das indicações. É a primeira vez que um filme brasileiro concorre à principal categoria do Oscar de melhor filme longa, que foi dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, que também vai concorrer agora, indicada como melhor atriz. Débora? Todos estamos orgulhosos. Obrigada pelas informações, Gabriela Echenique, em Brasília, 11h35. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 36 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos nos aprofundar sobre o jogo da Ponte ontem contra a Portuguesa. 0-0 no Majestoso, Lupe.
0-0 com gostinho de derrota por tudo aquilo que a gente até já ilustrou aqui no decorrer do programa. A Ponte jogou com 2 atletas a mais durante todo o segundo tempo. 45 minutos, mais 5 de acréscimos, 50 minutos com um a mais, só que não teve criatividade, não teve repertório, não teve ousadia para vencer o jogo. No final, 0-0. Foi o segundo empate seguido da Ponte, jogando em casa pelo Campeonato Paulista. No último final de semana, já tinha empatado com o Santos. E agora empata com a Portuguesa sem gols. Depois do jogo, o técnico Alberto Valentim falou por que a Ponte Preta não conseguiu sair com a vitória, mesmo com a superioridade numérica em campo. A gente perdeu uma oportunidade muito boa de fazer 3 pontos pelo tudo que aconteceu, por tudo que aconteceu no jogo, né? Com 2 a mais, a gente podia ter aproveitado melhor. Um time hoje um pouco lúcido, com muitos erros técnicos. Nós tínhamos uma preocupação muito grande do lado de comportamento agonístico, para depois de 2 partidas muito boas, com esse gosto amargo do Santos que você citou, de nós, uma grande preocupação minha, sinceramente, seria o comportamento de nós estarmos com a guarda alta, sabendo que o campeonato é muito difícil. Esse lado agonístico estava bem, o time estava concentrado, procurando marcar forte, roubando bolas na frente, mas o lado técnico hoje, infelizmente, nós somos muito abaixo daquilo que a gente pode produzir individualmente e coletivamente, óbvio. Tem uma coisa que eu falo sempre para os atletas, algumas referências que a gente passa durante os treinamentos e depois a gente vai mostrando no vídeo, porque o vídeo ele te mostra claramente aquilo que é. Uma coisa é você ser dinâmico, outra coisa é você ter pressa, né? Isso não cabe no futebol. Você tem que ser dinâmico, aproveitar essa superioridade, encurralar o adversário e fazer com que as jogadas saiam naturalmente, porque com 2 a mais, você consegue abrir, no momento certo, abrir espaço. A gente não fez muito isso, de encurralá-los, de rodar alguma vez, rodar outra, atacar espaço, que a gente cobrou muito no intervalo. E passes longes, e o lado técnico não estava funcionando. Isso, talvez, com essa obrigação com homens a mais, não nos ajudou e só deixou a equipe com pressa e sem qualidade. Time com pressa e sem qualidade. A pressa, Júlio, tem um ditado que é muito falado aos 4 cantos, que a pressa ela é inimiga da perfeição. E acho que isso se aplica para a Macaca ontem no duelo contra a Lusa. Próximo compromisso da Ponte Preta acontece sábado, 4h da tarde, lá no Limeirão, no Major José Levi Sobrinho, contra a Inter de Limeira, que ainda não venceu no campeonato. Mais um jogo interessante para a Macaca, que vai ter que conquistar fora os pontos que perdeu jogando em casa. Você disse que ia citar mais um argumento, Carlão? Não, Júlio, é claro que quando você pega o resultado de 0-0 em casa, com 2 jogadores a menos, eu acho que os adjetivos negativos, eles são válidos, né? O torcedor tá no direito, é uma vergonha, como pode, em casa, né? Agora, o porquê que aconteceu isso? E eu, sinceramente, cara, eu não... Vou dizer que eu não vejo como uma vergonha. Tá, pode ser uma vergonha, mas eu não acho o fim do mundo, por exemplo. Por que eu não acho o fim do mundo? Primeiro, a Ponte é um time em formação. A Ponte é um time que tem uma tremenda dificuldade de jogar ofensivamente, de ser um time proativo. É um time hoje que falta qualidade, é um início de temporada, é uma nova equipe. Mas com 2 a menos, como? Com 2 a menos você às vezes não consegue vencer, não consegue furar bloqueios, né? Quando você enfrenta um time de pouca qualidade como é o da Ponte, você monta uma defesa consistente, uma defesa segura, você consegue sim neutralizar, como a Portuguesa, que é um time ali igual ou até pior que a Ponte, e conseguiu neutralizar a Macaca e poderia ter vencido. As principais chances do jogo, elas foram da Portuguesa. Cristiano saiu na frente do Diogo lá, que se não fosse o goleirão, a Ponte perderia o jogo. E também, para mim, não seria o fim do mundo. Eu acho que o 2025 para a Ponte é um processo de reconstrução. E um processo doloroso, um processo triste, um processo complicado. E ontem eu acho que a Ponte, verdadeiramente, ela foi apresentada ao ano de 2025. Porque ela venceu o Novo Horizontino com 1 a menos, e o Novo Horizontino bem melhor que a Ponte. O Novo Horizontino perdeu para a Ponte com 1 a menos.
né? Só que a Ponte foi um time reativo. Contra o Santos a mesma coisa, reativo. Ontem foi diferente. Ela teve que tomar a iniciativa e aí sim ficou explícito aí a dificuldade da equipe. Achei que foi um time na parte criativa terrível, sem ideias nenhuma, sem ideias. Eu acho que o Alberto poderia ter colocado o Danley logo após a primeira expulsão, porque qual que era a jogada da Ponte? É bola ao alto. Mas como que você vai colocar a bola aérea com o Serginho, com o menino Jean, com outros jogadores de uma estatura abaixo, com aqueles gigantes da Portuguesa? Era a única jogada que a Ponte tinha. Então colocasse o atacante lá, o Danley, para tentar brigar, como ele colocou no segundo tempo, e a Ponte até teve ali algumas chances, né? Algumas possibilidades. Então acho que não é nada fora da curva, o torcedor pedir paciência é uma utopia, não vai ter, vai xingar, mas eu acho que na parte racional, acho que tem que ter um pouco de calma. O Elvis tem lugar nesse time, sim, senhor. Eu acho que o Alberto vai ter que rever esta questão. O Elvis, acima do peso, ele joga mais que Vilhena, mais que Serginho. Tanto é que quando o Elvis entrou, mesmo ainda fora de ritmo na parte técnica, mas ele conseguiu articular, conseguiu organizar. Agora, o que ficou explícito é que a Ponte, ofensivamente, é um time empobrecido. O Alberto, ele vai ter que arrumar soluções, vai ter que colocar um jogador referência lá, porque jogar por baixo, você joga por baixo, eu digo, com jogadas trabalhadas para furar a defesa, quando você tem o Estevão, quando você tem pega aí um jogador que rabisca, Luiz Henrique, quando você tem um time normal, formado por jogadores que são abaixo da média, é complicado furar bloqueio, como foi ontem nesse time da Ponte contra a Portuguesa. Por isso, claro, tropeço, terrível, 2 a menos, tal, mas, gente, a Ponte está em formação num 2025 que vai ser terrível, ela vai ter que ultrapassar este obstáculo e ontem eu acho que ela foi apresentada a esta temporada que vai ser uma das mais complicadas da história da Macaca. Ô Júlio, rapidinho, só para passar aqui os próximos jogos da Ponte em casa, tá? Ela sai para jogar com a Inter, pega depois o Corinthians, Moisés Lucarelli, quarta-feira, 7h45 da noite. Sai para enfrentar o Água Santa, sai para enfrentar o Noroeste e depois tem o derby contra o Guarani. Então os 2 próximos jogos da Ponte em casa, Corinthians e o derby. E outra coisa, só completando, Julião, tem times que são tão abaixo da média, ou não sei se mal treinados, não sei, mas tem equipes que quando elas se veem num desafio assim, por exemplo, com 2 a menos, vou pegar o Atlético mais uma vez na final da Libertadores, equipes que não estão preparadas para esse tipo de jogo. Talvez se tivesse 11 a 11 a Ponte venceria, com mais espaços, né? Com a Portuguesa atacando mais, talvez ela poderia ter vencido o jogo. Agora, a Ponte hoje, ela não está preparada, ela não tem qualidade para ser um time proativo. Por isso que ela vai sofrer barbaridade, não contra o Corinthians, que o Corinthians ainda é uma equipe que joga em Campinas, mas vai atacar a Ponte e tal, vai dar espaço, apesar de ser tecnicamente muito forte. Agora, ela vai ter uma dificuldade tremenda no derby contra o Guarani, porque mesmo estando longe, eu imagino um Guarani reativo, dando a bola para a Ponte. Até lá a Ponte pode melhorar, mas é uma Ponte sem imaginação. Ofensivamente, a Ponte é uma equipe muito, mas muito pobre. Eu acho que ontem também, além da qualidade que faltou para a Ponte Preta, que teve que propor o jogo nesse momento com 2 a mais, aquela obrigação de vencer também, né? Sim. A arquibancada já começa a chiar um pouco mais, tem aquela obrigação mais que um jogo normal, por ter 2 jogadores a mais, e acaba até pesando no fator mental também. A gente sabe que é começo de temporada, a Ponte foi bem nos 2 primeiros jogos, principalmente a vitória contra o Novo Horizontino e também contra o Santos no primeiro tempo. E essa impressão do jogo contra o Santos, quando teve a bola do jogo também para fazer 2 a 1 a Ponte Preta, acabou dando uma apagada nesse jogo de ontem, né? Que a Ponte não foi bem realmente, não teve criatividade nenhuma, acabou só nessa chuveirinho, como o Carlão disse também, e a qualidade acabou pesando ontem quando a Ponte teve que propor o jogo. A torcida da Ponte, que agora estava animada, acho que deu um passo atrás depois dessa partida de ontem. E é claro que eu tô falando tudo isso, pedindo calma pro torcedor. Cara, o torcedor tá no direito dele, tem que protestar, é um absurdo não vencer com 2 a menos. O torcedor, ele é passional, mas eu procurei meio que entender a falta de qualidade da Ponte, o processo de formação, né, a tendência, a formatação da equipe no modo reativo,
Então o jogo se apresentou pra Ponte, ela não soube o que fazer, porque não tem qualidade, ela não foi preparada pra propor o jogo. É que o torcedor, assim como o futebol, hoje em dia, todo mundo muito apressado, né? Fez 2 jogos, teve uma vitória fora de casa, o torcedor já tava falando de classificação, de próxima fase. Tem que saber também que tem muito campeonato pela frente e pode ser diferente também nessas outras rodadas que sucedem aí, que depois desse começo de campeonato. Antes da gente transicionar aqui pro Guarani, bom dia, Carlão. Sabe por que a Ponte não ganhou? Porque ela treinou para jogar com um jogador a menos, não com um jogador a mais. O Antônio, quem escreve aqui. Um time que não soube o que fazer. O nosso ouvinte Ivan Oliveira de Aguariúna, bom dia, galera do CBN Esportes. Como bom torcedor da Macaca, acredito na recuperação contra a Inter de Limeira. Aproveitando, parabéns pro maestro Elvis pelos 100 jogos pela Ponte. Vai o recado. A Ponte necessita de você em campo e do seu bom futebol. Escreve aqui o Ivan pro Elvis, que chegou nessa marca importante dos 100 jogos. Bom dia, amigos da CBN. Acho que a Ponte tem que levar como lição o acontecido de ontem. Não é a primeira vez que acontece no futebol. Botafogo e Atlético Mineiro, Corinthians também não ganhou da retranca do Flamengo e por aí vai. Apesar da cera, o goleiro da Lusa pegou muito. E já aproveitando sobre o Guarani, o mesmo tem que entrar concentrado, pois pega um São Paulo completo. Uma derrota simples ainda mantém o Guarani na liderança do grupo. Um empate melhor ainda. Abraços, Rafael Freitas, do Jardim, Nova Europa. E mais 2 mensagens aqui antes do break, meu caro Valmir Bortoleto. Bom dia, amigos. Ponte Guarani, nem virando SAF. O que precisa de um Paulo Nobre em cada um. Abraços, Alexandre Palmeirense, Vila IP. Grande Paulo Nobre, Scheibe. Bom dia, JN, Fábio, Lupe, Carlão, tamo junto, Charonal. Carlão, você vai lembrar dessa cena. O árbitro foi ao meio, o Thanos... Não, calma aí. A árbitra, né? Foi a Edna, né? O árbitro foi meio Thanos da Marvel no jogo do Grêmio Corinthians, após revogar o cartão vermelho, voltou... Copinha. Deu amarelo e expulsão de novo, porque já tinha levado. Nossa. Fez igual a cena onde a Wanda mata o Visão e o Thanos revive pra ele matar de novo. Vai, Corinthians. Falando aí, cara. Cara, muito bom. Pô, o Cristiano Salviano foi muito bem nessa. Tem a cena lá dos Vingadores lá, e o Thanos volta pra repetir a cena. E aí ele revive pra matar de novo. Foi o que disse aqui porque o cara expulsou um jogador do Grêmio e depois voltou atrás. Aí ele voltou atrás. Só que aí depois expulsou de novo, não foi isso? Foi isso aí, depois expulsou de novo. Então foi igual a cena do Thanos, grande Cristiano Salvione. 11 horas e 48 minutos. O Futebol Globo CBN entra em campo com mais uma rodada do Campeonato Paulista. Quinta-feira, direto do estádio do Morumbis, o Guarani tem pela frente o São Paulo. São Paulo! Guarani! A bola rola às 7h30 da noite. Júlio Nascimento vai contar a história do jogo e Carlão de Freitas vai analisar tudo o que acontece na partida. Você acompanha através dos 99,1 FM e também através das nossas plataformas digitais. No YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Futebol Globo CBN, pode ligar, porque aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. E pela Superliga Feminina, ontem tivemos um jogão de vôlei. O Minas venceu o Brasília por 3-2. Detalhe que o Brasília venceu os 2 primeiros sets e depois o Minas acabou virando o jogo e saiu com a vitória. O Osasco perdeu para o Pinheiros por 3-1.
Hoje, mais um jogo pela 14ª rodada da Superliga Feminina. O Brusque enfrenta o Mackenzie. Pela Superliga Masculina, hoje nós temos o duelo entre Vôlei Guarulhos e Praia Clube. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Horas e 52 minutos. Hoje, no Morumbi, o Guarani vai a campo contra o São Paulo. Antônio Lupi. Em busca de mais uma vitória no Campeonato Paulista, a primeira jogando como visitante, mas tem um adversário difícil, o Guarani, o São Paulo pela frente. O técnico Maurício Souza encerrou ontem a preparação da equipe. E Gabriel Mesquita, que vai completar 50 jogos com a camisa do Guarani, falou desse duelo contra o Tricolor e o momento que ele vive nessa retomada, nesse retorno ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. É um jogo grande, um jogo especial, né? Um jogo que a gente encara de uma maneira diferente, né? O seu São Paulo também. É um jogo que a gente sabe que se a gente for lá e jogar e ganhar, né, a gente ganha muita moral, né? Nosso trabalho está sendo bem feito, então a gente tem total condições de ir lá e fazer um grande jogo também com o São Paulo. Nossa semana está sendo muito boa de preparação, o professor tem ajustado algumas questões que a gente precisa evoluir, então a gente está sendo bem preparado para chegar lá e também fazer um grande jogo. Cara, eu me identifico muito com o Guarani, né? Como você falou, o Guarani, eu já fiz 49 jogos, contra o São Paulo eu jogo 50, um número especial. Fico muito feliz, né, de atingir essa marca pelo Guarani. É um clube onde eu me sinto bem, né, onde a cidade me acolheu muito bem, minha família se sente bem também, então é um clube especial que eu carrego no meu coração. Como eu falei no início, né, da minha apresentação, eu vou ter aqui com muita alegria, muita felicidade para conquistar vitórias com o Guarani novamente. O Gabriel Mesquita a gente sabe que vai ser titular contra o São Paulo, mas o restante da equipe ainda com dúvidas, porque o Maurício Souza, ele disse depois da partida contra a Inter de Limeira que o elenco do Guarani é um elenco curto, alguns reforços ainda estão chegando e também tem a preocupação com o desgaste físico nesse início de temporada. Por isso a gente não sabe se o Lucas Justen será mantido na direita ou se o Ian retorna. O Alan Santos, pelas informações que nós temos, pode ser relacionado, mas tudo indica que o Rafael deve formar a dupla de zaga ao lado do Titi, porque existe uma preocupação também com o Márcio Silva, que ficou um tempo se recuperando de uma lesão no joelho. O Emerson Barbosa na lateral esquerda também deve ser titular. O meio-campo com o Natan Camargo, o Caio Melo e o Isaac, o Matheus Regis, o Bilu e o Eliseu devem formar o setor de ataque do Guarani para o duelo contra o São Paulo, que vai com a cavalaria completa, pelo que tudo indica. Inclusive, o Oscar, principal contratação do Tricolor, falou sobre esse período de recondicionamento físico retornando ao futebol brasileiro. A gente está no começo de temporada, né? Não tem como falar de ritmo, porque chegamos não faz nem 2 semanas, então realmente é bem começo, depois de 1 mês e meio, então acho que não só eu, acho que como vários jogadores estão sentindo um pouquinho, porque é bem início de temporada. Acho que a temporada começando, a gente vai pegando mais o ritmo de jogo. Eu tô me esforçando o máximo. Lógico que o futebol aqui eu sei que é mais corrido do que era na China, então estou me esforçando, estou treinando bastante para pegar esse ritmo mais rápido possível. Então, mas é bem começo de temporada. A gente vai pegando os ritmos também durante os jogos, tem muitos jogos pela frente, então espero pegar esse ritmo o mais rápido possível. Provável tricolor para encarar o Guarani com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia, Oscar, Lucas Moura e Luciano, e o Caleri no setor de ataque. Para quem acredita, ok, para quem não acredita, tudo bem, mas acho que um ditado pro Guarani ou uma frase segura na mão de Deus e vai. Hoje vai ser lucro, né?
Não, mas assim, a rodada, o ouvinte tem razão, a rodada foi positiva, né, pro Guarani. Só não foi tão positivo porque o Guarani pega o São Paulo que vem com força máxima, né? Mas é você jogando, de repente, assim, um empate dá a manutenção da posição pro Guarani, por exemplo, já é um resultado melhor, né? E a gente volta naquela tecla do início de temporada é mais difícil, só que o Guarani tem um tabu aí de 29 anos sem vencer o São Paulo no Morumbi. Mas qual que é a frente do Guarani nessa competição? É se livrar do rebaixamento ou se classificar também, né? Tem que saber disso também. Mas uma coisa não leva a outra. Enquanto você estiver ali na zona de classificação, você está longe do rebaixamento. Não, mas uma derrota hoje pensando em não ser rebaixado não é tão trágica porque tem mais 10 rodadas, precisando fazer mais 8 pontos. Mas é perigoso isso, porque no ano passado ficou levando nessa... se livrou com 7. E na última rodada, né? E a Portuguesa com 8 se livrou e classificou. Porque o Campeonato Paulista permite um campeonato isso, né? bem maluco, né? Eu acho que o Guarani pode se apegar nesta falta de ritmo do São Paulo, né? Para equilibrar as ações. Caso realmente o Zubeldia escale todos esses titulares, é lógico que o São Paulo é o favorito, mas é um Guarani que vem num ritmo, né? É uma defesa que ainda não tomou gols. Só que vai ter que ter personalidade, jogar, encarar, muita coragem, né? O Morumbi hoje vai estar, até ontem 20 mil ingressos tinham sido vendidos, então acho que teremos aí de 30 a 35 mil pessoas hoje, né? O que é um bom público para um jogo que de terceira rodada de Paulistão, que para o São Paulo não tem tanta relevância, né? O importante para o São Paulo é domingo contra o Corinthians. Então eu acho que o Guarani pode se apegar até nesse São Paulo ainda pegando no tranco, um São Paulo fora de ritmo. É claro que são jogadores diferenciados, mas a parte física eu acho que pode favorecer o Guarani nesta noite lá no Cícero Pompeu de Toledo. O Morumbi... A última vitória do Guarani foi em 1996 pelo Campeonato Brasileiro. Nossa, foi Ailton que fez o gol. Ailton 1-0. O São Paulo é o Parreira, né? Esse jogo teve uma peculiaridade. Queixada, não, né? Qual que foi, Carlos? O Ailton Queixada, a peculiaridade. Era ele que fez o gol? Vocês lembram do goleiro Irã? Sim. Irã, lembro. Marcou o gol contra o Palmeiras. Irã louco. Você sabe o que ele fez nesse jogo? Pra compartilhar esse louco dele? O jogo tava ali e tal, ele foi lá e... Opa, deu uma vontade de fazer... foi esse aí, do xixi? Foi esse jogo? Foi esse jogo. Ele fez um xixizinho. Mas aonde? Pleno Morumbi, né? Mas aonde? No pé da trave? O Ronaldo não fez um xixizinho nas Olimpíadas? Ele fez um xixizinho. Fez na trave ali, foi do lado da trave. Mas aí essa imaginação, você tá querendo atiçar muito essa imaginação. Calma também, Fabio. Pediu o cabelo imagens, Calma aí. Mas ele fez um xixizinho no Morumbi. E o Guarani ganhou o jogo. Foi um golaço do Ailton, quase sem ângulo, assim, deu uma pancada. Ailton era bom de bola. Mas como o Carlão falou que vai estar cheio, cheio não, mas um bom público no Morumbi também pode ser um fato, porque muitos jogadores do Guarani também não têm essa experiência ainda, por isso né? A personalidade, exatamente, né? Emerson Barbosa, é Natan Camargo, os jogadores foram contratados, mas são jovens ainda também, pode pesar também um pouco contra. Mas apesar que... Vamos, só pra... Não perca seu raciocínio. Não vou perder. Foram 13 jogos no Morumbi nesse período, 6 derrotas, 7 empates, mas teve a vitória do São Paulo, contra o São Paulo no Pacaembu. 1-0 em 2019. Dia do Clever. Uma das maiores atuações individuais. Clever. Tudo. Esse jogo mais me deu uma dor de cabeça. Tem que ter muita calma nessa hora. É o seguinte, apesar de ter começado agora, 3 rodadas, né? Sim. Nós estamos na 3ª rodada, mas eu já consigo sentir um cheirinho de rebaixamento em Diadema e também em Rio Claro. Diadema e Rio Claro são suas apostas? Rio Claro são minhas apostas. Cara, Bauru tá tranquilo, então. Já tem 4 pontos. Tem 4 pontos em 2 jogos. Joga hoje, né, com o Botafogo. Joga hoje. E tem Carlão. O Carlão cheiro do gol. Nossa, exala gol. Fede gol, lá de Ribeirão Preto, hein? O Velo tem vai que reencontrar o Botafogo hoje. Ele é cria do papel? Eu não sei se ele é cria, mas ele passou pelo Botafogo. Ele passou pelo Botafogo em 2014, se não me engano. Mas, o Água Santa em 3 jogos tomou 10 gols. E o Velo Clube ontem tava segurando um empatezinho da hora com o Bragantino, 48, sabe? Né? 48 minutos. Evangelista. Lucas Evangelista marca o gol do Bragantino. Foi o Água Santa que tomou 6 do Mirassol, né? Foi. Então tá explicado. Marcelo Cabo tá segurando ainda lá. O cabo pode estourar a qualquer momento, né? Boa, Júlio Nascimento. Essa é nova, né? 4 horas tem Arena. Parabéns, viu? Hoje à noite, então, às 7h30, a bola rola pra São Paulo e Guarani. Em loco, hein? Em loco. Tá partindo, hein? Em loco, hein? Sob o comando de Carlão de Freitas e Naldo Araújo. Vai dirigindo, Carlão? Não, tranquilo. Gente, até mais, então. Grande abraço a todos.